Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da segunda parte do segundo livro de Reis. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando. E enviemo-los, e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: Ide, e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros, e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava. E o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei descera a ter com ele. Porque, quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás.
E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: Faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, e estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus, e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: Sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: Vai e dize-lhe: Hás de sarar. Contudo, o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Hazael, fitando nele os olhos até que este ficou confundido. E o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que meu senhor está chorando? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, matarás à espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos, e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Hazael: Que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: O Senhor mostrou-me que tu hás de ser rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu, e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. Ao outro dia, Hazael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Ora, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo, porquanto lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada, a ele e a seus filhos, para sempre. Nos seus dias, os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá, e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou a Zair, com todos os seus carros, e ele se levantou de noite, com os chefes dos carros, e feriu os edomitas que o haviam cercado, mas o povo fugiu para suas tendas. Assim, os edomitas ficaram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Libna se rebelou nesse mesmo tempo. O restante dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar.
No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, era neta de Onri, rei de Israel. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. Ora, ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a pelejar contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Depois o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, toma na mão este vaso de azeite e vai a Ramote-Gileade. Quando lá chegares, procura a Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Entra, faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o para uma câmara interior. Toma então o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta a Ramote-Gileade. E quando chegou, eis que os chefes do exército estavam sentados ali. E ele disse: chefe, tenho uma palavra para te dizer. E Jeú perguntou: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, chefe. Então Jeú se levantou e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo filho varão, tanto o escravo como o livre em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jizreel. Não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Saiu então Jeú aos servos de seu senhor, e um lhe perguntou: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles replicaram: é mentira. Dize nolo, pedimos-te. Ao que disse Jeú: assim e assim ele me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e cada um tomou a sua capa e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, tinha Jorão cercado a Ramote-Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão tinha voltado para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: se isto é o vosso parecer, ninguém escape, nem saia da cidade, para ir dar a nova em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jizreel, porque Jorão estava acamado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. O atalaia que estava na torre de Jizreel viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: vejo uma tropa. Disse Jorão: toma um cavaleiro, e envia-o ao seu encontro a perguntar: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então Jorão enviou outro cavaleiro.
E chegando este a eles, disse: Assim diz o rei. A paz? Respondeu Jeú. Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar se parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Disse Jorão: Aparelha-me o carro. E lhe aparelharam. Saiu Jorão, rei de Israel, com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro para irem ao encontro de Jeú, e o encontraram no campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Respondeu ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão deu volta e fugiu, dizendo a Acasias: A traição, Acasias. Mas Jeú, entesando o seu arco com toda a força, feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Disse então Jeú a Bidcar, seu ajudante: Levanta-o e lança-o no campo da herança de Nabote, o Jizreelita. Pois lembra-te de indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai Acabe. O Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. E neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, levanta-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu isto, fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeú o perseguiu, dizendo: A este também, matai-o. Então o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão. Mas ele fugiu para Megido, e ali morreu. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Ora, Acasias começara a reinar sobre Judá no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Depois Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu. Depois disse: Olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para a sepultar. Porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe disseram, pelo que ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jizreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jizreel, aos anciãos, e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que vos chegar esta carta, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros e cavalos, e uma cidade fortificada, e armas, escolhei o melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não lhe puderam resistir. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa, o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A homem algum constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Depois lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois comigo, e se quereis ouvir a minha voz,
tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde ter comigo a Jizreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os 70 filhos do rei e os mataram. Puseram as cabeças deles num cestos e lhes mandaram a Jizreel. Veio um mensageiro e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Ao sair ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias. E Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jizreel, como também a todos os seus grandes, os seus amigos íntimos e os seus sacerdotes, até não lhe deixar ficar nenhum de resto. Então Jeú se levantou e partiu para ir a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, encontrou-se com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Responderam eles: somos os irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, 42 homens, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou: o teu coração é sincero para comigo como o meu o é para contigo? Respondeu Jonadab: é. Então, se é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão. E Jeú fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vem comigo, e vê o meu zelo para com o Senhor. E fê-lo sentar consigo no carro. Quando Jeú chegou a Samaria, feriu a todos os que restavam de Acabe em Samaria, até os destruir, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Depois ajuntou Jeú todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Aquele que faltar não viverá. Jeú, porém, fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene. E eles a apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo o Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, de modo que não ficou deles homem algum que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado a outro. Então disse ao que tinha a seu cargo as vestimentas: tira vestimentas para todos os adoradores de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, que porventura não haja entre vós algum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Porém não puderam. Assim entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú tinha posto de prontidão do lado de fora 80 homens, e lhes tinha dito: aquele que deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida a vida dele. Sucedeu, pois, que acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos oficiais: entrai e matai-os, não escape nenhum. Então os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os oficiais os lançaram fora, e entrando no santuário da casa de Baal, tiraram as colunas que nela estavam e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal, fazendo dela uma latrina, como é até o dia de hoje.
Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Todavia Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ora, disse o Senhor a Jeú: porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez Israel pecar. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Hazael feriu a Israel em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, aos Gaditas, aos Rubenitas e aos Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, por toda a Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. Em seu lugar, reinou seu filho Jeoacás. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acásias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam na recâmara, e o escondeu de Ataliá, a ele e a sua ama, de sorte que não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, porém, Jeoiada mandou chamar os centuriões dos caritas e os oficiais da guarda, e fê-los entrar consigo na casa do Senhor. E fez com eles um pacto e, ajuramentando-os na casa do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Então lhes ordenou, dizendo: eis aqui o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, os que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. As 2 companhias, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar dentro das fileiras seja morto, e estai vós com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Jeoiada, e tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, vieram ter com o sacerdote Jeoiada. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, ao longo do altar e da casa. Então Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei, e o ungiram, e batendo palmas clamaram: viva o rei! Quando Atalia ouviu o vozerio da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Então Jeoiada, o sacerdote, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora por entre as fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Pois o sacerdote dissera: não seja ela morta na casa do Senhor. E lançaram-lhe as mãos, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Ora, Jeoiada firmou um pacto entre o Senhor e o rei e o povo, pelo qual este seria o povo do Senhor, como também firmou pacto entre o rei e o povo.
Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Também o sacerdote pôs vigias sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, os caritas, a guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Foi no ano 7º de Jeú que Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que se trouxer à casa do Senhor, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e reparem os estragos da casa, todo estrago que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os demais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para o reparo dos estragos da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não mais serem os encarregados de reparar os estragos da casa. Mas o sacerdote Jeoiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita de quem entrava na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham e ensacavam e contavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor, e entregavam o dinheiro, depois de pesado, nas mãos dos que faziam a obra e que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria, a fim de repararem os estragos da casa do Senhor, e para tudo quanto exigia despesa para se reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, os quais reparavam com ele a casa do Senhor. E não se tomavam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eles se haviam com fidelidade. Mas o dinheiro das ofertas pela culpa e o dinheiro das ofertas pelo pecado não se trazia à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael virou o rosto para marchar contra Jerusalém. Pelo que Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Jeosafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, tinham consagrado, e tudo o que ele mesmo tinha oferecido, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual se desviou de Jerusalém. Ora, o restante dos atos de Joás, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Levantaram-se os servos de Joás, e conspirando contra ele, o feriram na casa de Milo, junto ao caminho que desce para Sila. Foram Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade,
filho de Somer, seus servos que o feriram, e ele morreu. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.